O seu problema não é emagrecer. Já parou para pensar nisso? Por que emagrecer não vai resolver os seus problemas? Porque ele pode ser a consequência e não a causa dos seus problemas. Pensa comigo, tá? Seu peso hoje, ele é causa ou consequência? Já parou para pensar nisso? Então, para te ajudar a pensar nisso, eu vou fazer algumas perguntinhas. Vai respondendo aí mentalmente, tá bom? Essas perguntinhas, para a gente poder achar. No final, você vai me responder se o seu peso é causa ou consequência dos seus problemas, tá? Vou fazer algumas perguntinhas. Quando você começou a ganhar peso? Você se lembra? Você não nasceu com sobrepeso, obeso, tá? Quando que você começou a ganhar peso? Qual era a situação que você estava inserida? Qual era o momento da sua vida? O que estava acontecendo na sua rotina, no seu dia a dia? Por que você começou a ganhar peso? No geral, gente, as pessoas, quando chegam no nível de sobrepeso ou até obesidade, falam... Eu já ouvi muitos falarem assim para mim, Aline, eu não me vi ganhando esse peso, eu não me vi chegando desse tamanho. Quando eu percebi, eu já estava assim. As pessoas, no geral, não percebem o processo do ganho de peso. Elas relatam, no geral, que eu ganhei 10 quilos nos últimos 3 meses. Eu ganhei, nesse último ano, eu ganhei 15 quilos. Isso já aconteceu com você? Você foi ganhando peso e não percebeu que estava ganhando peso? Por quê? Porque, no geral, você vai ganhando peso como consequência de não estar resolvendo outras dificuldades, outros problemas. Então, essa é uma reflexão super importante de fazer. Quando foi que eu comecei a ganhar peso? E o que estava acontecendo no momento em que eu comecei a ganhar peso? Por que fase de vida, por que momento eu estava passando? Quiser relatar, tá? Outra perguntinha. Que recursos você tinha na época que você começou a ganhar peso? Que recursos você tinha para resolver os problemas que estavam acontecendo? Quantos anos você tinha? Qual era a sua formação de vida? O que estava acontecendo? O que você tinha de habilidades para resolver os seus problemas? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque pode ser que no momento em que você começou a ganhar peso, que aquelas dificuldades estavam no seu dia a dia, talvez você não tivesse habilidades desenvolvidas para poder resolver os problemas. E acabou caindo na comida para regular suas emoções, para compensar suas dificuldades emocionais, para poder lidar com aquela situação, com aquele desconforto nesse momento. E hoje? Será que você tem as mesmas... Você não tem novas habilidades? Você não tem outras coisas que você pode fazer para resolver os seus problemas? Eu, Aline, acredito que em 6 meses, em 1 ano, a gente adquire habilidades. Imagina desde quando você começou a ganhar peso. Muito provavelmente hoje você tem habilidades diferentes para resolver suas dificuldades que você não tinha lá atrás. E isso faz toda a diferença, gente. Só que a gente não olha para as habilidades que a gente tem hoje. A gente continua funcionando e a gente continua agindo com as habilidades que a gente tinha lá atrás. Ok? Então pensa nisso, que habilidades eu não tinha lá atrás? O que me impediu de enfrentar os meus problemas de uma forma mais assertiva lá atrás? Será que hoje eu não tenho novas habilidades? Eu não tenho outros recursos para resolver meus problemas e eu não preciso mais ficar recorrendo à comida? Outra perguntinha. Eu busquei resolver esse problema lá atrás? Eu fiz algo para de fato resolver ou eu fui empurrando com a barriga? Pode ser, gente, que aquele problema lá de trás que eu tô dizendo aqui, o objetivo, o problema que você tinha lá atrás,
que fez com que você fosse ganhando peso por recorrer à comida, por não estar resolvendo, hoje você pode estar carregando o mesmo problema. Você pode não ter resolvido ele, ou ter se esquivado, ou ter achado que resolveu e de verdade não resolveu, resolveu na superfície. Então é por isso que eu estou dizendo para vocês, o seu ganho de peso, o seu sobrepeso hoje pode não ser a causa dos seus problemas, pode ser a consequência dos seus problemas. Estão pensando aí se os problemas que vocês carregam hoje têm como consequência o seu sobrepeso ou a sua obesidade? E aí, Aline, o que eu vou fazer? Nós vamos aprender a resolver problemas. Agora, uma última pergunta. Naquela época que você começou a ganhar peso, que você estava passando por situações difíceis, que você não tinha habilidades para resolver o problema, você descontou na comida? Você comeu para aliviar o seu desconforto? Você comeu, como diz a Flávia aqui, para adiar o seu problema? Você usou a comida como recurso compensatório? Não sabe? Pensa. Sabe por que eu quero que você pense? Porque se você usou a comida como recurso compensatório lá atrás, pode ser que você continue usando como recurso compensatório agora. Pode ser que você vá continuar usando como recurso compensatório no futuro. E aí, sabe a balança? Sobe e desce. Se a vida tá bem, eu tô bem. Se eu tô com dificuldade, se eu tô com problema, o meu peso responde no mesmo sentido. Por isso que eu tô dizendo que o seu ganho de peso é consequência dos seus problemas e não a causa. Então, gente, essa reflexão é super rica e importante. Pensa nisso. Eu estou descontando, adiando ou buscando me esconder dos meus problemas comendo? Você não vai emagrecer. Ou se emagrecer, diante da primeira dificuldade, você vai ganhar peso de novo. É aí que tá o lance. É aí que eu digo que a nossa mente comanda. Você sabe o que fazer, você sabe o que você precisa comer, você tem provavelmente aí na sua gavetinha ou no seu armário um monte de cardápio de uma porção de nutricionistas que você já tenha ido. Quando você quer começar um plano novo, você nem precisa de um nutricionista novo, né? É só pegar aqui, ó, abrir a gaveta. Peraí, eu vou seguir a fulano, do ciclano, do beltrano, né? Você tem aí para escolher. Por quê? Porque o seu problema não é o que fazer. O seu problema é não descontar as suas emoções, é não se esquivar dos seus problemas comendo. E aí, gente, eu tenho hoje uma técnica para dar para vocês de resolução de problemas. Mas antes eu quero explicar por que uma psicóloga aqui está falando de resolução de problemas para emagrecer. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente tem 2 pilares, tá, para trabalhar. Flexibilidade cognitiva, que é olhar para os pensamentos sabotadores, as crenças limitantes, o que me impede, qual é o pensamento que me sabota. Isso aí vocês já estão cansados de ouvir eu falar. E o outro pilar da terapia cognitivo-comportamental é exatamente resolução de problemas. Então, olha só, a gente tem uma dificuldade. Qual é o trabalho que a gente precisa fazer? Dessa dificuldade, o que eu estou distorcendo? O que são sabotadores? O que são crenças limitantes? E a gente limpa as crenças. Limpei as crenças, limpei meus pensamentos sabotadores. Ficou ok? Não tenho mais problema? Ótimo, eram só sabotadores. E eu consegui responder, porque vocês aqui que me acompanham já estão craques nisso. A gente treina isso toda semana. Mas, Aline, continuo com o problema. Vamos para onde? Resolução de problemas. Abordagem de resolução de problemas. Eu vou ensinar vocês a resolver problemas. Simples assim. Primeiro, o que a gente precisa para resolver um problema? Ter ele definido. Como assim? Gente, para resolver um problema, a gente precisa ter claro qual é o problema.
E às vezes a gente não tem, a gente sabe que tem alguma coisa incomodando, a gente sabe que precisa resolver, mas a gente não tem o problema definido. E por que a gente precisa ter um problema claro e definido para conseguir resolver? Eu não consigo ter uma meta clara, um objetivo, se eu não tiver um problema definido. Por exemplo, querer emagrecer. A meta. Meta para quê? Qual é o seu problema? Por que é que você quer emagrecer? Eu quero emagrecer porque eu tô com problema de saúde? Porque os meus exames estão todos descontrolados? Eu quero emagrecer porque eu não consigo brincar com os meus filhos? Eu não consigo ter disposição? Eu quero emagrecer porque eu não me sinto atraente para o meu marido? Porque eu não me sinto feliz com a minha imagem no espelho? Qual é o seu problema? Estar acima do peso não é um problema objetivo. Estar acima do peso é a situação. O que essa situação de estar acima do peso me traz como problema? Quais são os problemas por estar acima do peso que eu quero resolver? E qual é o meu objetivo? Então, o primeiro passo para abordagem de resolução de problema é conseguir definir o seu problema. Ter claro. Aline, mas eu tenho uma porção, se for assim, eu tenho uma porção de problemas. Tem. Nós temos todos os dias uma porção de problemas. Na terapia, no processo de terapia cognitiva, a primeira coisa que a gente faz quando o paciente chega é definir com ele uma lista de dificuldades e metas. Em todas as áreas da vida, a gente vai para a área familiar, social, profissional, acadêmica, afetiva, conjugal, saúde, autoconceito. A gente pega todas essas áreas e área a área a gente define qual é a minha dificuldade, qual é a minha meta e quais as estratégias para chegar na minha meta. Então, primeiro eu defino minha dificuldade, depois a minha meta. E a meta tem que ser SMART. O que é uma meta SMART? Ela precisa ser específica, mensurável, atingível, realizável e temporizável. Relevante e temporizável e no tempo, tá? Então eu preciso que a minha meta seja específica. Tem um problema, tem uma meta específica, uma meta SMART, eu vou traçar as estratégias. O que eu poderia fazer para conseguir resolver o meu problema? O que eu poderia fazer que me ajudaria a resolver o meu problema? E aí não adianta ter uma. Sabe por que não adianta ter uma? Eu ponho uma em prática. Deu certo? Yes! Fim do problema. Mas não é assim que acontece. Porque às vezes a gente precisa tentar uma coisa, não dá certo, a gente precisa tentar outra, não dá certo, a gente precisa tentar outra. Às vezes a gente precisa tentar mais de uma, não é? Então a gente precisa ter uma série de estratégias para conseguir resolver meu problema. Então esse é o primeiro passo. Defino dificuldade, meta e estratégias. Ponho em prática, deu certo? Ok. Não deu? Ponho outra. Não deu? Ponho outra. Não deu? Ponho outra. Até conseguir resolver o problema. Até encontrar a estratégia mais funcional para aquele momento. Então, sempre que você tiver um problema, primeiro, você vai limpar as distorções. Você vai tirar os sabotadores. Tirei os sabotadores, fiquei com um problema? Vamos para a abordagem de resolução de problema. Definir o meu problema, a minha meta e as estratégias para resolver. Ok, Aline, isso muito lindo, muito teórico, mas como é que eu faço isso? A Mente Vencendo o Humor, da Cris Padesky, Dennis Greenberg, são autores da terapia cognitivo-comportamental, feras. E esse livro aqui é muito legal, viu, gente? Ó, ele é um livro, embora ele seja de terapia cognitivo-comportamental, ele é para os pacientes, ele é para leigos, tá? Então, ele é cheio de ferramentas, de planilhas, de tabelas, é bem bacana, eu indico. Quem quiser aí pode... Nesse livro, ele tem um formulário que a gente chama de plano de ação. Qualquer objetivo. Lembra, tem que ser específico,
tá? Um objetivo específico, uma meta específica. Qual a sua meta, tá? Para agora. Eu preciso, eu vou dar um que não precisa ser nem para emagrecimento, porque eu tô dizendo que o emagrecimento é consequência de você não resolver seus problemas. Pensa comigo, eu tenho uma porção de pacientes que tá passando por isso. Final de curso, seja de faculdade, seja de pós-graduação, tem o quê? A temida monografia. Trabalho de conclusão de curso. Tem que fazer o TCC. Trabalho de conclusão de curso é monografia. Esse é meu problema. Estou angustiadíssima porque eu preciso entregar daqui 2 meses e eu não escrevi nem a introdução. Meu problema é entregar o trabalho de conclusão de curso no dia 15 de dezembro. Olha como é específico. Entregar o trabalho de conclusão de curso no dia 15 de dezembro. Tá? Então, tá lá no meu objetivo, no primeiro itemzinho aqui da nossa planilha. Objetivo, objetivo. Entregar o trabalho de conclusão de curso no dia 15 de dezembro. Depois você vai fazer, um plano de ação. O que eu vou fazer para entregar o meu trabalho de conclusão de curso no dia 15 de dezembro? Então, você vai listar todas as estratégias. Eu vou fazer um cronograma, eu vou separar o material, vou deixar todo o material separado em cima da minha mesa. Eu vou selecionar 2 horas por dia para poder dar conta dessa tarefa. Vou marcar uma reunião com o meu orientador para ter maiores diretrizes. Então, você vai selecionar todas as estratégias que você vai usar para conseguir atingir o seu objetivo. Depois que você colocou todas as estratégias, você vai colocar na outra coluninha o como fazer. Então, o que fazer, como fazer. Então, como que eu vou fazer um cronograma? Eu vou fazer no Excel, eu consigo fazer no Excel, eu vou fazer no Word ou eu vou fazer no Planner, porque eu gosto de escrever. Como você vai selecionar 2 horas por dia, se você trabalha o dia inteiro? Por 2 meses eu vou colocar o meu despertador às 5 da manhã. Não, eu não funciono às 5 da manhã. Por 2 meses eu vou dormir 2 horas mais tarde. Por 2 meses eu vou perder o meu horário de almoço. Enfim, como você vai fazer para inserir essas 2 horas que você acredita que você precisa? Então, você vai colocando todo na segunda coluna como você vai colocar aquela estratégia em prática. Depois que você colocou o que você vai fazer, como você vai colocar essa estratégia em prática, você vai colocar quando. Põe prazo. Quando eu vou começar a colocar essa estratégia em prática? Terça-feira. Vou marcar minha reunião, vou ligar, mandar um e-mail para minha orientadora na quarta-feira. Coloca data, tá? Então, o que fazer, como fazer, quando, e agora vem o pulo do gato. Esse é o pulo do gato para você não falhar no seu plano de ação. O que pode dar errado? Aline, mas você falou que a gente não pode ser catastrófica, que a gente não pode prever negativamente o futuro. Gente, prevenir insucessos é uma ferramenta importante. O que pode acontecer que te impede de colocar sua estratégia em prática? Porque aí você já tem um recurso em mãos. Então, o que pode acontecer para você não acordar às 5 da manhã? O que pode acontecer para você não marcar a sua reunião com a sua orientadora? O que pode acontecer para você não fazer o seu cronograma? E aí, a outra coluninha, como eu posso resolver? Se eu não acordar às 5 da manhã, como eu posso resolver? Se eu não conseguir marcar a reunião com a minha orientadora, como eu posso resolver? Buscar uma estratégia alternativa para você resolver aquela dificuldade que está te impedindo de colocar o seu problema em prática. Tá? Então, vou repetir. Objetivo, o que fazer, como fazer, quando fazer, o que pode dar errado e como eu vou resolver. E aí, gostaram? Na última coluna, você vai pôr um check, um ok,
à medida que você vai cumprindo o seu plano de ação. Gente, não tem como não resolver problema. Não estou dizendo que vai ser fácil. Não vou dizer que todos os problemas são fáceis de ser resolvidos, mas se você tem uma estrutura para resolver problema, não tem como não resolver. Agora eu faço uma pergunta. Onde é que está comer? Onde é que comer resolve o seu problema? Enquanto você faz esse plano de ação, você está buscando estratégias, você está enfrentando a situação. Não cabe comer. Até porque se você tem um plano de ação, você não tem tempo para comer. Porcariada, fora de hora. Você precisa resolver. Faz sentido? Vocês estão conseguindo me acompanhar que, primeiro, se eu tenho um problema, comer não é a solução. E se eu tô comendo para resolver problemas, o meu ganho de peso não é causa, é consequência. Fechou? Vocês entenderam? Que comer não é a solução. Se eu tenho um problema, a última coisa que eu preciso fazer é comer, porque não vai resolver o meu problema. Eu preciso resolver o meu problema. Aí você pode estar aí pensando, isso é muito difícil. É muito complicado. Eu não consigo nem resolver meu problema, quanto mais preencher um formulário. Gente, fácil é comer, né? Fácil é sentar lá, abrir uma barra de chocolate, ó. Mas é fácil só no momento, porque a dificuldade vem depois. O que é fácil? Resolver problemas não é fácil, mas quanto mais a gente usa de recursos, de habilidades, de estratégias, a gente viabiliza a resolução de problema. Tá? Então, não é fácil, mas é mais difícil ficar com o problema. Aposto com você. Outra coisa que você pode estar pensando, parece criança do jardim da infância, tem que pegar formuláriozinho e preencher. Não sei se isso é pejorativo. Eu acho que você está olhando de uma forma pejorativa. Porque crianças no jardim da infância estão preenchendo formulários e fazendo a coisa estruturadinha porque estão aprendendo uma habilidade. E aprendem. Se você precisa aprender uma habilidade, você precisa estruturar. Não é porque você cresceu que o seu modelo de aprendizagem vai mudar. Tem coisas que se mantêm, a gente aprende com estrutura. Então, para você adquirir uma habilidade de resolução de problemas, você vai precisar estruturar. Depois você faz isso fluido. Treino de habilidades é estruturado. Treino de habilidades é com exercício. Você vai ter que pôr no papelzinho, você vai ter que anotar ponto a ponto, você vai ter que registrar, você vai ter que estar atento. Não tem mágica. Combinado? Então, vamos pôr no papel e vamos resolver problema, porque comer não vai resolver. Outra coisa que você pode estar pensando, isso não tem nada a ver com emagrecimento. Isso não vai me fazer emagrecer. Resolver problemas pode não te fazer emagrecer. Mas se você resolver os seus problemas sem recorrer à comida, você vai emagrecer. Porque você não vai comer demais. Você não vai comer suas emoções. Você não vai se esquivar dos seus problemas buscando a comida. Então, se fome não é o problema, comer não é a solução. Fechou? Vamos resolver problema em vez de sair comendo por aí? Em vez de comer nossas emoções, em vez de fugir dos nossos problemas? Ok?